Olá, estou aqui para mais 3 minutos de encorajamento. Nesse domingo da ressurreição, dia de celebrar a vida, celebrar a vitória da vida sobre a morte. E eu quero então te encorajar a pensar também sobre a importância da ressurreição. Quero ler em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai tratar da ressurreição nesse capítulo. E no final, a partir do versículo 54b e 55 até 57, Paulo diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A força da morte é o pecado, e na cruz Jesus Cristo venceu o pecado. Então nossos dois grandes inimigos, nós somos afrontados por esses inimigos até o dia de chegarmos na glória. O pecado e a morte, dois grandes inimigos. E o Senhor Jesus na cruz venceu o pecado. O escrito de dívida, a sentença condenatória que era contra nós, ele rasgou lá na cruz e nos deu vitória. E agora Paulo está dizendo, e quando ele ressuscitou, ele venceu também a morte, triunfou sobre a morte foi destruída. Graças a Deus que nos dá a vitória. Jesus Cristo sofreu traição, Jesus Cristo sofreu a maldade dos homens, Jesus Cristo sofreu toda a ruindade da humanidade, toda a perversidade nos atos cruéis que sucederam até a sua crucificação, cravos na cruz, cuspidas e coroa de espinho, tudo que você possa imaginar Jesus sofreu. Mas quando ele ressuscitou, ele triunfou sobre o diabo, triunfou sobre a própria morte, triunfou sobre a traição, triunfou sobre a maldade dos homens, triunfou sobre todo o intento das trevas de destruir a nossa esperança. Portanto, Jesus Cristo ressuscitou, louvemos ao Senhor, Ele nos deu a vitória. E agora nós podemos ter esperança, nós podemos ter a certeza de que aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão. Foi isso que Jesus disse. Todo aquele que vive e crê em mim não vai morrer. Eu ressuscitarei no último dia. Por isso que Paulo está dando esse brado de vitória e está perguntando, onde está a morte, a sua vitória? Portanto, queridos, aqueles que estão em Cristo, não tem medo mais da morte, porque a morte foi vencida. Nós cremos em Jesus. Cremos em Jesus para nos perdoar dos nossos pecados. Cremos em Jesus para vencermos a força do pecado. E cremos em Jesus também para termos uma viva esperança. A viva esperança da ressurreição, a viva esperança de que a vida não se resume a esta aqui, a viva esperança de que depois da morte nós ressuscitaremos e teremos uma vida eterna com o Senhor. Esta é a nossa esperança, é a nossa fé, essa é a nossa crença. E isso nos move para frente, isso nos move a continuarmos, isso nos move a cantar e a termos alegria, a termos esperança. Portanto, eu te encorajo a crer no Cristo ressuscitado, para que você tenha vida, para que você tenha esperança, para que você não tenha medo, nem mesmo da morte. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te faça entender o sentido da cruz e o sentido do túmulo vazio. Jesus Cristo venceu, e aqueles que creem em Cristo são mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Esta é a verdade simples do Evangelho, esta é a verdade que eu quero te encorajar a crer, a continuar assim crendo até o fim. Deus te abençoe ricamente.